Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria, trazendo para vocês um pouquinho da vida e obra de Robert Allen Zimmerman, o Bob Dylan. Né? Eu sempre agradeço muito aos likes, aos compartilhamentos, ativações de sininho, inscrições e peço encarecidamente que continuem vendo os meus vídeos, divulgando, especialmente para quem gosta de Bob Dylan, mas basta gostar de música, já será. Aliás, qualquer pessoa é muito bem-vinda, qualquer novo ouvinte do nosso programa aqui, para conhecer um pouquinho mais desse cara aí que tem uma obra sensacional. Muito bem, hoje nós vamos trazer uma música do álbum Under the Red Sky, esse álbum aqui que foi gravado entre janeiro e março de 1990, foi lançado em setembro, né, de 90, e ele atingiu apenas o 13º lugar no Reino Unido e um péssimo 38º lugar nos Estados Unidos. E isso foi tão decepcionante que o Dylan só voltou a gravar em um álbum de inéditas, que eu quero me referir a inéditas. Só voltou a gravar álbum de inéditas 7 anos depois, em 97, com o fabuloso Time Out of Mind. Por que esse álbum teve um desempenho tão ruim? Bom, o Dylan estava vindo daqueles tenebrosos anos 80, né? O começo dos anos 80 foi muito bom pro Dylan, belas obras, mas ali chegou em meados dos anos 80, ele começou numa espiral de descendência com álbuns muito ruins, muito fracos. E em 89, final dos anos 80, aí foi uma espécie de renascimento com o Mercy, uma obra, um álbum que foi sensacional, muitíssimo bem recebido tanto pela crítica como pelo público, né? Então o que aconteceu? Esse álbum aqui, o Under the Red Sky, ele é o álbum imediatamente subsequente ao O Mercy. O que significa dizer que a expectativa criada estava muito alta por conta daquele belíssimo álbum O Mercy que tinha sido lançado menos de um ano antes. Então a expectativa estava alta, o sarrafo estava alto e esse conjunto de músicas aqui não era tão potente, causou uma certa frustração e ele amargou essa colocação ruim aí em termos de vendagem. Mas é tudo por conta dele ter sido precedido de uma expectativa muito alta, né? Mas, como a gente costuma dizer, é um exemplo perfeito da obra em que o tempo fez bem a ela. Porque não muitos anos depois, o entendimento já era completamente diverso daquelas críticas contundentes da época. Não, começou a se ver que o álbum é realmente muito bom também, né? Então a gente diz que o tempo fez bem a obra, a avaliação tão ruim estava muito injusta para o que o álbum entrega, né? Pode ser não tão bom quanto o Mercy, ok, mas longe de merecer as críticas contundentes que ele recebeu. E a música que eu vou trazer hoje é uma música com um nome muito estranho, chamada Randy Dandy, que tive que procurar aí no dicionário, né? Handy dandy significa alguma coisa como útil, como uma coisa muito prática. Os meus colegas professores de inglês me ajudem, porque eu acredito, eu posso estar errado, mas o que me ocorre é que signifique alguma coisa como pau para toda obra em português, né? Então, não sei, mas me passa essa imagem, né? E essa música Handy Dandy, eu quero então dedicar esse vídeo a Luiz Fábio. O Luiz Fábio, bom, é a segunda música que eu trago do Under the Red Sky aqui. A música que eu trouxe anteriormente desse álbum é Born in Time. Maravilhosa, tá lá no vídeo número 35. E por ocasião desse vídeo número 35, esse Luiz Fábio fez um comentário muito elogioso, muito simpático, por ocasião de Born in Time, e comentou que gosta muito do álbum, mas que a preferida dele é Handy Dandy. E eu respondi ao comentário dele com o seguinte: vou colocar Handy Dandy na fila. E tá aí, olha. É a primeira música desse álbum, Luiz Fábio, depois de Born in Time. Tá bom? Faz, sei lá, 6 meses
esse comentário e eu não esqueci, hein? Muito bem. Espero que você esteja me ouvindo, continue acompanhando o nosso canal aqui. Mas então vamos voltar a falar da Hand Dead. Ela está entre as músicas que o próprio Dylan parece ignorar, parece não dar muita importância, né? Porque ela foi um exemplo, um termômetro que eu uso para isso é o número de vezes que ela foi tocada em shows. Como eu disse para vocês um outro vídeo dia desses aí, que no site do Bob Dylan tem todas as músicas que ele compôs até hoje e que foram gravadas e quantas vezes ela foi apresentada em shows. Hand Dance só foi apresentada uma única vez. No dia, anotei aqui para vocês, no dia 8 de junho de 2008, só por uma mera coincidência, que o ano de 2008, e que também foi no dia 8, mas foi 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher do ano de 2008, para mim está na história porque foi o único dia em que o único show do Bob Dylan que eu assisti até hoje. Muito bem. E enquanto isso, o maior especialista em Bob Dylan no Brasil, que eu saiba, o Peninha, já viu mais de 70, né? Tenho muita vontade de conversar com o Peninha qualquer dia sobre Bob Dylan. Mas vamos lá. Então, 8 de março de 2008, quase um pouquinho antes dele apresentar, única vez que ele apresentou a Hand Dandy em algum show. Quase que o show que eu assisto é em que ele apresentou essa música, né? Então, essa música é pouco conhecida, pouco gravada. E em se tratando de Dylan, ser pouco tocada, pouco conhecida, pouco gravada, está muitíssimo longe, está anos-luz de distância de significar que é uma música ruim, né? De baixa qualidade. Muitíssimo pelo contrário, Hand Dandy é uma música muitíssimo legal. E ela é cercada de ambiguidade, de mistérios, como tanta coisa de Dylan. A letra Hand Dandy, claramente ela fala de alguém. Mas quem é esse alguém? Eu lembro aqui Jokerman, do Infidels, de 83, claramente fala de alguém. E aí tem N teorias. Seria o próprio Dylan, seria um ser supremo, enfim. A Hand Dandy é mais ou menos, vai por aí. Quem é Hand Dandy? Bom, tem alguns versos que nos fazem suspeitar que seja o próprio Dylan. Como, por exemplo, aqui, olha. Hand Dandy, ele tem uma orquestra só de moças. E quando diz que a banda toque, elas mandam ver, elas dão conta do recado, alguma coisa assim. Então, na época, desde a época da fase religiosa dele, o Dylan adotou backing vocals. Por sinal, namorou todas elas, né? E na ocasião, a filhinha caçula dele era inclusive filha dele com a esposa na ocasião, que era uma dessas backing vocals. E o Under the Red Sky, inclusive, é dedicado a essa caçulinha dele. Bom, mas enfim, pode ser o próprio Dylan? Pode. Tem um outro verso aqui, olha. Hand Dandy, cercado de controvérsias. Dylan, cercado de controvérsias. E ele deu a volta ao mundo e está de volta. O que significa esse estar de volta? Será que significa aquele renascimento depois daqueles anos tão tenebrosos de meados dos anos 80, com belos discos de novo? Pode ser. Mas existe uma outra versão aí também, e eu não encontrei muita justificativa disso, mas a gente estuda muito para vir falar aqui para vocês de alguma coisa, e existem muitos defensores da tese de que esse alguém é ninguém mais, ninguém menos que um conterrâneo de Dylan, um genial conterrâneo de Dylan, que se foi aos 57 anos, Prince, também de Minnesota, nascido em Minneapolis, o genial Prince, um dos músicos mais fabulosos dos anos do século XX, na minha opinião. Né? Então, é isso aí. Né? Será o Prince? Será o Dylan? Será um mix dos dois? Bom, eu vou apresentar aqui, além da versão do Dylan, eu vou apresentar a versão de Jesse Elliott. Olha que banda, parece que criada para a ocasião, né? Hand Dandy Band. É curioso, né? E para não deixar passar a ocasião, olha só, um bom carnaval para todo mundo e na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia Bob Dylan.